Gente, boa tarde. Tô com a cara de sono ainda, porque essa semana tem sido uma semana bem puxada pra mim. Quem é próximo, né, meus amigos próximos até sabem que tem um tempo já. Tem umas 2 semanas que eu venho reclamando já, mas assim, essa semana tá sendo a pior semana, não tô dormindo direito. Muita preocupação com uma prova que eu tenho pra fazer domingo. E eu tô ficando muito ansiosa. E hoje eu resolvi dar uma lida no Livro dos Espíritos, porque normalmente quando eu dou uma lida no Livro dos Espíritos me dá uma acalmada, mas eu resolvi ler assim, mais por estudo mesmo, então eu li o início, desde a questão 1, que é o que é Deus e tudo mais. Mas aí me deu uma vontade de ler o Evangelho. E eu resolvi abrir aleatório, né? Abrir uma página aleatória. E aí caiu para mim na parábola do semeador. Eu não sei se todos conhecem a parábola do semeador, mas só que ela disse muito para mim e de uma certa forma me acalmou um pouco em relação ao que tem por vir aí na minha vida. E aí eu gravei um vídeo lendo a parábola do semeador. E aí eu vou colocar para vocês aqui também. Pode ser que ajude alguém como me ajudou. Então é isso. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo, de descanso, né? Porque eu acho que todo mundo tá precisando de descansar um pouco. Outra coisa também. Eu vou gravar um vídeo lendo também sobre as questões que eu li do Livro dos Espíritos, porque pode ter gente que não conhece o Livro dos Espíritos. E é muito legal, gente, as três primeiras perguntas e respostas, né? Eu vou postar pra vocês também, pra quem não conhece, conhecer um pouco. Beijo. E aí, gente, aproveitando que eu tava dando uma lida aqui no Livro dos Espíritos, eu resolvi abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí caiu no capítulo 17, acho que esse aqui é o capítulo 17, a parábola do semeador. Aí fala aqui, vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos vindo a crescer, as sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por uma, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Eu vou ler isso aqui depois. Escutais, pois, vós outros a palavra do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebenta o que havia sido semeado em seu coração, e aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras, e o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo, e quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por sua palavra, a toma logo com um objeto de escândalo e queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos e que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo
E a ilusão das riquezas, o foco em si, esta palavra, a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra e aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, rende 100 ou 60 ou 30 por um. Eu peguei aqui o Livro dos Espíritos para ler, e de vez em quando eu pego para ler, né? Normal. E aí eu resolvi ler o primeiro capítulo, né? E aí o primeiro capítulo que fala sobre Deus. E eu acho muito legal essas três primeiras perguntas, né? Que Kardec pergunta: o que é Deus? E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aí Kardec pergunta, é essa terceira pergunta aqui que eu tô querendo dizer. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Aí os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza na linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. É essa terceira frase aqui que sempre que eu leio me deixa impactada, né? De que Deus é algo, nem sei se é algo que eu devo dizer, mas ele não tem explicação e não dá para definir muito bem o que é Deus, né? Nós somos muito pobres de linguagem, de entendimento ainda para entender definitivamente o que é Deus, né? Deus não é infinito, porque infinito é uma palavra que tem significado, né? É uma palavra que significa algo que tem começo, mas não tem fim. É muito incompleto ainda, né? Eu gosto muito dessas primeiras 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Gente, continuando falando aqui de Deus, né? É a pergunta 7, né? Questão 7 do Livro dos Espíritos. Questão 10 do Livro dos Espíritos. Aí pergunta aqui: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É o sentido que lhe falta. Aí tem outras perguntas aqui. Aí beleza. Aí na questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar, mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para os quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não tem expressão adequada. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Gente, só mais um negocinho aqui. Nossa, minha cara tá ridículo. Mas enfim, desculpe os erros aí de leitura, dessas coisas, porque assim, realmente eu tô bem cansada. E aí eu li um monte de coisa errada. Mas enfim, é isso, tá? Não, eu sei ler, tá bom? Só pra deixar claro pra vocês, eu sei ler. Beijo.